A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado aqui na Bradesco Esportes FM. Começamos mais um encontro para falar sobre o marketing esportivo. Está no ar o Negócio é Esporte. E como sempre também aqui apresentando o programa comigo, o também jornalista Alexandre Caralta. Olá Sérgio, olá ouvintes. Bom, a gente sabe que há muito tempo o futebol se tornou uma galinha dos ovos de ouro, né? Só no ano passado, o mundo das chuteiras movimentou alguma coisa em torno de 500 bilhões de reais. Estima a consultoria suíça A.T. Kearney. Caralta, mas dessa quantia, o futebol brasileiro tem uma participação de apenas 2%, enquanto que a Alemanha, por exemplo, chega a 20%. A que se deve esse atraso? Por que clubes como o São Paulo, que arrecadou 367 milhões de reais no ano passado, não conseguem ter receitas como o Paris Saint-Germain da França, que faturou 1 bilhão e 200 milhões de reais? Pois é, Sérgio, comparações do gênero reforçam a necessidade de se modernizar a estrutura do nosso futebol. E aí a gente volta àquela tecla, né? Qual o modelo de gestão ideal? Alguns defendem, por exemplo, que os clubes virem empresas ou tenham um proprietário. Cerca de 50 clubes no mundo têm um dono. O Chelsea, por exemplo, foi comprado em 2003 pelo magnata russo Roman Abramovich, como nos casos também do Manchester City, do Shakhtar Donetsk e do Mônaco. Já outros são geridos por empresas, em boa parte das vezes, como uma estratégia mais de comunicação da marca proprietária, na verdade, do que de um investimento. Esse seria um caminho aí para o nosso futebol? Quem esclarece esses e outros assuntos é o nosso convidado de hoje, o presidente do Red Bull Brasil, Rodolfo Kuzarev. O clube vai disputar no próximo ano a primeira divisão do Campeonato Paulista. Rodolfo conta os bastidores desse modelo administrativo incomum no país e até que ponto isso pode inspirar iniciativas semelhantes por aqui. Mas antes da gente bater esse papo, vamos a um rápido giro com as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. A NBA fechou contrato com a Harman. A gigante do áudio profissional vai fornecer fones personalizados para as equipes da elite do basquete americano. O curioso é que a Beats, concorrente nesse segmento, patrocina diversos jogadores da liga, como o astro LeBron James. O Real Madrid, marca mais valiosa do mundo do futebol, negocia a mudança do nome do estádio, o chamado naming right. 10 empresas como Coca-Cola e Microsoft estão no páreo para rebatizar o Santiago Bernabéu. A vencedora vai desembolsar o equivalente a 1,5 bilhão de reais ao longo de 20 anos, o que seria o maior contrato deste tipo no futebol. A companhia aérea Emirates decola na frente, pois já é uma das patrocinadoras do clube espanhol. O lutador de MMA Jon Jones deve ter aprendido que lugar de briga no octógono. Na tradicional encarada dias antes das lutas, Jones e o americano Daniel Cormier trocaram socos sob os holofotes da mídia. A briga fez com que o campeão dos meio-pesados perdesse o contrato de 6 dígitos com a patrocinadora Nike, que já durava 2 anos. A Gatorade, com a campanha O Suor Faz Mágica, lançada na Copa, realizou o sonho de 5 garotos de vários lugares do mundo, inclusive de um brasileiro. A promoção Unreal Around the World proporcionou aos vencedores a experiência de treinar, jogar e visitar 7 clubes, como Arsenal, Milan e Barcelona. Para assistir aos vídeos dessa campanha, você pode acessar a nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. Formado em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, Rodolfo Kuzarev já trabalhou com mais de 20 clubes como consultor de marketing esportivo. Hoje, ele é presidente do clube de futebol Red Bull Brasil, que neste ano conseguiu o tão desejado acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista. Rodolfo, muito obrigado pela sua participação aqui no Negócio Esporte. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e vai ser um prazer ter esse horário aí com vocês do Negócio Esporte. Rodolfo, recentemente o jogador de basquete Kobe Bryant, uma das maiores estrelas da NBA de todos os tempos,
e a cantora Rihanna manifestaram o desejo de comprar clubes de futebol. Kobe Bryant quer comprar o Bolonha, da 2ª divisão italiana, e a Rihanna o tradicional Liverpool. Aí eu começo esse papo te perguntando, ser dono de um clube de futebol mais do que nunca virou um grande negócio? Eu acho que depende de como você faz a análise, né? Você ver clubes de futebol hoje que dão lucro é uma coisa muito rara. Então eu imagino que a gente deveria primeiro saber qual que é o interesse por trás dessas compras. Ouvindo assim de sopetão, eu imagino que seja muito mais por paixão do que qualquer outra coisa. No caso da Red Bull, é uma plataforma de comunicação da marca e que só segue uma plataforma que é gerada em todos os esportes, não só no futebol. Então, não vejo esse movimento como um movimento, por exemplo, de investimento. É isso que é importante a gente começar esclarecendo, né? Você acha que, do ponto de vista do investimento, um clube esportivo, não necessariamente do futebol, claro que o futebol, por ser o que é, tem um peso muito grande no mercado esportivo, né? Do ponto de vista de investimento, você acha que tem que ter um pouquinho mais de cuidado, verificar direitinho e tal, claro, como qualquer outro investimento, mas do ponto de vista de marketing ou de comunicação para expor uma marca, é uma tendência, já é uma tendência, é algo que pode ser considerado uma vitrine interessante? Eu prefiro falar do exemplo nosso. É difícil a gente fazer uma análise mais global. Se a gente for pensar aqui no Brasil, a gente teve o exemplo do Palmeiras Parmalat, que acho que é um dos mais fortes, né? Agora, falando especificamente desse formato que a gente está discutindo hoje, que é um formato mais Red Bull, é um formato que a empresa entendeu que seria interessante para participar. Posso falar um pouquinho da Red Bull agora? Acho que achei muito legal falar de como é que chegou no conceito do clube. É isso que a gente queria saber também de você um pouquinho, né? Como é que surgiu a ideia de criar esse time de futebol Red Bull, né? E quais foram aí as dificuldades iniciais, enfim, as barreiras a serem vencidas para implementar esse projeto? Conta pra gente um pouquinho como é que surgiu esse projeto. Legal. A Red Bull é uma empresa que investe 30% do faturamento bruto em marketing. Isso é uma coisa rara. E basicamente o investimento de marketing se dá em plataformas de esporte ou de cultura. E notadamente muito mais forte no esporte. No caso do futebol especificamente, o futebol nasce na Red Bull há não muito tempo, nasce em 2006, quando a Red Bull adquire um time em Salzburg, que é a cidade da Áustria onde fica a sede da empresa. Hoje, a plataforma é uma das maiores plataformas da marca. Ela compete com a plataforma de Fórmula 1, onde a gente tem 2 equipes. E acho que é muito importante frisar que, ao contrário de outras empresas que entram no futebol, a Red Bull é proprietária, ou seja, ela gosta de participar do processo, de construir junto. Ela não é uma patrocinadora. Acho que isso é uma diferenciação. Mas no caso específico do futebol, apenas para retornar, hoje a Red Bull tem nos seus 5 maiores mercados, 4 deles com times de futebol. Então, o maior mercado de Red Bull hoje, bebidas no mundo, é Estados Unidos, tem um time lá em Nova York. O segundo é Inglaterra, não temos um time. O terceiro é a Alemanha, onde nós temos o RB Leipzig. O quarto é o Brasil. E o quinto é a Áustria. Ou seja, vem se mostrando aí uma excelente plataforma de comunicação com o consumidor da Red Bull e, ao mesmo tempo, né, no segmento esportivo também, um bom negócio. Afinal de contas, os times vão indo bem? Como vem sendo a performance deles? Você tocou num ponto que é fundamental, né? Se uma marca quer se comunicar a partir do esporte e ela não tiver performance, é um tiro no pé. Acho que isso é básico, né? Se a Red Bull estivesse na Fórmula 1 investindo do jeito que investe e não tendo resultado, ou qualquer outra empresa, seria uma coisa que voltaria contra si próprio. E para ser muito honesto com vocês, o próprio desempenho da equipe de Fórmula 1 acaba pressionando a gente mais para cima ainda, porque a cobrança aumenta. O futebol ele tem que ter um resultado tão rápido e tão forte como a Fórmula 1 tem tido. E como vocês bem sabem, o futebol não é tão aritmético assim, né? Claro que a gente não pode comparar, né, em termos de ambiente de negócios, até de certa forma em relação à cultura, né? A cultura da Fórmula 1 é bem diferente da cultura do futebol, sobretudo no mercado brasileiro. E eu emendo para te perguntar, como é que foi a adaptação desse modelo, né, baseado na compra, quer dizer, não é um patrocinador, como você esclareceu, né, é um proprietário e, portanto, participa do processo e tal. Mas como é que foi a adaptação desse modelo às especificidades do mercado brasileiro?
Eu vou até começar um pouquinho antes falando da especificidade do futebol para a gente chegar no mercado brasileiro. O primeiro clube que a Red Bull fez de futebol foi o time de Salzburg, né? Como eu disse antes, que fica 7. E lá foi comprada uma equipe que tem mais de 70 anos, que se chamava Austria Salzburg. E na hora que a Red Bull comprou essa equipe, encampou essa equipe, ela acabou mudando as cores da equipe. Então, esse primeiro movimento lá também foi traumático. Teve um primeiro ano em que os torcedores ficaram de costas assistindo o jogo, por exemplo. Até que o clube começou a mostrar performance e, como você havia perguntado antes sobre a performance, em 7 anos de liga, o Red Bull ganhou 5 e foi vice em 2. Então, quando você tem performance, as coisas mudam e aí o ambiente ficou totalmente favorável à marca. No caso dos Estados Unidos, que foi a segunda aquisição do grupo, que a Red Bull comprou o New York Metro Stars, a performance ainda está por vir, né? Então é um time que sempre se mantém bem, por enquanto agora, por exemplo, ele está se classificando para os playoffs, mas ainda não conseguiu nenhum título nacional, então isso ainda está faltando lá. O terceiro projeto foi aqui no Brasil, e aqui no Brasil, graças a Deus, a gente conseguiu aos pouquinhos chegar onde a gente queria, que era o nosso primeiro objetivo, que era a primeira divisão de São Paulo. E na Alemanha é um projeto muito similar ao brasileiro. Começou na 5ª divisão, aqui no Brasil a gente montou o time do zero, lá na Alemanha foi adquirido um time de 5ª divisão, esse time hoje está disputando a 2ª divisão. Rodolfo, a gente lembra, né, que estamos conversando aqui hoje com Rodolfo Kussarev, né, presidente do Red Bull Brasil, clube que conseguiu acesso nesse ano à 1ª divisão do Campeonato Paulista. Rodolfo, eu quero insistir nessa tecla sobre o ambiente de negócios. A gente sabe que, de uma forma geral, não só no esporte, né, às vezes o ambiente de negócios, a burocracia, por exemplo, ou então uma falta de mão de obra qualificada, são obstáculos, né, à captação de investidores, né? O Brasil, de uma forma geral, vive esse problema. Fazendo uma transposição para o mercado de esporte, quais foram os principais obstáculos, né, que vocês enfrentaram para adaptar esse modelo absolutamente profissional, empresarial, num clube de futebol aqui no Brasil, mesmo largando do zero? Bom, se não fosse largando do zero, você já tinha um outro problema que você não citou, que é credibilidade, né? Infelizmente, o futebol brasileiro carece de credibilidade. A gente não pode ter um ambiente em que nos últimos 5 anos os principais clubes cresceram a receita 104%, ou 95%, perdão, e cresceram os débitos em 104%, 105%. Então, nesse ambiente não teria outra opção a não ser você começar do zero. Existem, sim, algumas limitações. Por exemplo, hoje o Red Bull, que é constituído como empresa, nós pagamos 9,25% de imposto sobre toda e qualquer receita que a gente tenha. Inclusive, a receita que eu recebo da própria Red Bull Bebidas, como patrocínio. Que é uma coisa que a maioria dos clubes, ou quase todos, não pagam hoje. Então, você já começa perdendo por aí. E nos chamou muito a atenção, porque quando a gente instalou o clube no Brasil, e aí eu estou falando de 2007, mas os trabalhos de pesquisa começaram um pouquinho antes, a gente estava vivendo aquele ambiente da lei da Time Mania. E eu não sei se vocês se recordam, mas a Time Mania tinha como pressuposto básico tentar sanar as dívidas dos clubes naquele momento, utilizando-se de uma loteria, desde que os clubes se transformassem em empresas. O fato é que passaram 7 anos, nada foi resolvido, a gente está discutindo uma renegociação e ninguém se transformou em empresa. Não que se transformar em empresa seja a resposta para tudo. Vocês sabem muito bem que existem clubes associativos que são muito bem administrados e clubes de empresa que são mal administrados, não é esse o ponto. Mas em termos de regulamentação ajudaria muito. E não só em termos de regulamentação, mas de profissionalização e de melhoria de planejamento. A proposta... Agora, voltando... Perdão, pode continuar. Não, por favor. Não, a proposta até que se tem hoje, que está sendo discutida aí pela Secretaria Nacional de Esportes, é de tentar agora definitivamente se regulamentar e acertar essa questão do a lei de futebol, responsabilidade com a lei fiscal. de responsabilidade fiscal do futebol, né? O que deverá punir aquelas equipes que não cumprirem o que está no regulamento ali, o que for acordado, inclusive com o rebaixamento, né?
Eu acho, Rodolfo, me andando aqui nessa contextualização do Sérgio, em relação à time mania, não foi só lembrando aqui, não foi só a transformação dos clubes em empresa que ficou pelo caminho, né? Até porque isso esbarrou, entre outros motivos, nos estatutos, né, internos, enfim, e alguns outros obstáculos, né? A gente percebe também que uma série de contrapartidas envolvendo aí prestações de conta, transparência, ainda não são atingidas. Você acha que o caminho para isso é invariavelmente o clube virar uma empresa, ou não é necessário? Basta que sejam aplicados fundamentos de empresa, ou seja, de uma gestão realmente profissional, num clube? Se a gente for ver os exemplos de clubes que têm sucesso lá fora, alguns são empresas e outros não. Então eu não acho que está ligado ao fato de se transformar em empresa do clube ter sucesso ou não. Agora, do ambiente que a gente vive hoje, e até voltando um pouquinho no que você falou, né, essas restrições estatutárias a gente encontrava em qualquer país do mundo, né? Todos os países avançaram de um jeito ou de outro para formatos mais empresariais ou mais profissionais de gestão. Eu acho que é uma questão de adaptação para a cultura do país e para o formato que o país tem mais frequente. Mas voltando à questão do clube empresa, eu acho que tem aqui algumas questões que são muito importantes. Primeiro, no formato que a gente tem hoje da maioria dos clubes, o drive acaba sendo muito mais político do que técnico. Eu entendo que numa empresa seria muito mais fácil você ter um drive técnico ou num formato de governabilidade de empresa. O segundo ponto é planejamento de médio e longo prazo. Vocês sabem muito bem que a gente tem alguns clubes em que o presidente tem um mandato de 3 anos. Como é que ele pode minimamente conceder um planejamento para um clube que ultrapasse 2 ou 3 ou 4 anos, portanto? E se a gente não avançar nesse sentido, né, sinceramente, a gente nunca vai sair da situação atual, né? Terceiro ponto, outro dia eu estava num congresso onde tinha algumas pessoas ligadas a Clubes do Rio que têm tentado uma profissionalização maior da gestão, e você vê que são pessoas bem intencionadas, pessoas que têm uma formação de mercado, só que não são necessariamente profissionais que recebem um salário e que têm realmente uma função no clube. Então, ou você tem um tipo de profissional que realmente vai se dedicar para uma paixão, ou você tem um profissional que vai dedicar apenas parte do tempo para isso. E aí são estruturas que definitivamente não são profissionais. E no final das contas, a gente tem a questão da regulamentação. É claro que a gente pode buscar regulamentações para todo tipo de sociedade, mas numa sociedade em que você tivesse mais clubes formados como empresa, a regulamentação seria mais fácil. Eu lembro que a gente está conversando essa semana aqui no Negócio Esporte com o presidente do clube Red Bull Brasil, Rodolfo Kosarev, o Red Bull que conseguiu acesso nesse ano para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Rodolfo, a gente queria repercutir com você também aqui algumas outras iniciativas do gênero, né? Porque a ideia hoje era da gente falar aqui, meu time futebol clube, né? Dar um dono mesmo para o time, né? Para a equipe. Pode ser uma empresa ou pode ser realmente uma pessoa, né? Ter ali uma figura que exemplifique, que represente ali a propriedade da equipe. Então, por exemplo, o caso do empresário brasileiro, o Flávio Augusto da Silva, que comprou no ano passado o Orlando City, nos Estados Unidos. E o projeto dele é fazer com que o clube cresça aí de uma forma organizada para entrar na Major League Soccer, que é o principal campeonato de futebol dos Estados Unidos, né? E para isso, ele vai construir um estádio com um acordo lá, uma ajuda com a prefeitura da Flórida, com o governo da Flórida, e pagar mais 70 milhões de dólares para o time fazer parte da liga. Você acha que esse modelo de negócio, né, ele também pode ser adaptado aqui para o mercado brasileiro? Quer dizer, falta investimento dessa natureza, dessa ordem para os clubes brasileiros, né? Ou que os clubes brasileiros precisem seguir? Eu acho que tem uma questão, antes de mais nada, que é você preparar o ambiente, né? Com certeza, investir nos Estados Unidos hoje, você tem um ambiente muito mais institucional e muito mais garantido e com muito mais certeza de cada dinheiro que você vai colocar, você vai receber de volta de uma forma ou de outra do que aqui no Brasil. Eu acho que é um modelo que vale para os Estados Unidos, não sei se é um modelo que vale para o Brasil, mas de qualquer forma a discussão é válida. No caso dos Estados Unidos, a gente tem um time lá também, que
também fizemos no estádio lá em Nova York, você tem uma previsão de liga, ou um trabalho junto com a liga, que te prevê o crescimento do negócio nos próximos 5, 10, 15, até 20 anos. Eu que nem estou envolvido na gestão lá do New York, tive a oportunidade de ver o que a liga apresenta para eles lá como milestones para os próximos anos. E a gente aqui, creio eu, estamos muito distante disso. Acho que a gente tem algumas discussões muito mais básicas aqui no Brasil do que pensar já num modelo tão profissional como esse. A gente vai fazer agora o nosso primeiro intervalo e na volta eu queria que você comentasse isso. Como é que é gerir, né, um clube dentro desse modelo absolutamente profissional, empresarial e tal, e já bem sucedido, inclusive no mérito esportivo, né? Mas como é que é administrar, né, um clube que nasce do zero, nesse sentido de criar, né, o torcedor, ou seja, o consumidor, o cliente, o apaixonado, sem o qual o futebol não é o que ele é, né? Mas a gente volta a falar nisso logo depois do nosso primeiro intervalo. É rapidinho, a gente volta já. Um pit stop. O negócio é esporte. Volta já. Na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Estamos de volta aqui pela Bradesco Esportes FM, esse é o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode ouvir o nosso programa, essa entrevista aqui na íntegra, acessando a nossa página na internet. O nosso endereço é o www.onegocioesporte.com.br onegocioesporte.com.br. Pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda nos seguir no Twitter. O nosso perfil no Twitter é o @onegocioesporte, @onegocioesporte. Essa semana a gente está conversando aqui no Negócio Esporte com o presidente do Clube de Futebol Red Bull Brasil, o Rodolfo Kussarev, para saber um pouquinho sobre, afinal de contas, se vale a pena ser dono, né, de um time, que é isso que a Red Bull é também aqui no Brasil, usando a equipe também como uma plataforma de comunicação. Mas antes da gente voltar ao nosso bate-papo com o Rodolfo Kussarev, a gente vai ouvir agora as principais notícias do mundo do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. O Vitória vai contar parte dos 115 anos de história no livro As Alegrias de um Time Secular. Petkovic, Bebeto, Davi Luiz e Hulk são homenageados na publicação, cuja data de lançamento ainda não foi marcada. Para ampliar a visibilidade no mercado, o clube baiano investe também no programa Sou Mais Vitória, transmitido diariamente numa rádio em Salvador. Já que estamos falando da gestão dos clubes, a Trevisan Escola de Negócios oferece o curso de formação de agente de atletas, começando no dia 25 de outubro. O programa busca ensinar os aspectos jurídicos, financeiros e mercadológicos da relação entre clube e atleta, já que no ano que vem a profissão dos agentes vai ser desregulamentada pela FIFA, passando a responsabilidade da negociação para os profissionais do clube. O Corinthians abraça a luta contra o racismo na Timão Run. Marcada para 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a prova vai reunir 5.000 torcedores em torno do estádio Itaquerão, na Grande São Paulo. A iniciativa foi batizada de Corrida da Consciência Alvinegra. E falando em corrida, a VO2 Pro Metodologia organiza neste dia 4 o Fórum de Negócios em Corrida de Rua, em São Paulo. O programa busca ensinar aos profissionais desta área como gerar resultados com o marketing digital e também como usar a tecnologia nos negócios de corridas de rua. Muito bem, estamos de volta aqui conversando com o Rodolfo Kussarev, presidente do Red Bull Brasil. No nosso primeiro bloco, antes do intervalo, a gente conversava sobre o crescimento do mercado americano para o futebol. Você já vem aí amealhando públicos expressivos, né, até superiores à média observada no Campeonato Brasileiro, né, o que serve aí de alerta,
né? Então eu queria, Rodolfo, comentar contigo duas coisas, né? Aproveitando aí esse gancho do público. Como é que é administrar, né, um time, né, nascido do zero, nesse sentido de formar, né, o torcedor, o consumidor, sem o qual o futebol não é o que é, né, um esporte de massa, apaixonante e tal. E já emendando uma pergunta na outra, eu queria que você comentasse também o caso do Orlando City, né, que contratou nesse ano o Kaká, depois emprestou para o São Paulo e tentou ainda levar o Robinho, né? Você acha que um clube, né, que tem um dono ou uma empresa ou até mesmo uma pessoa física, né, é interessante do ponto de vista da autonomia de contratações e por outro lado, até que ponto isso também não pode se tornar um tiro no pé, na medida em que essa decisão ela passa a ser muito verticalizada? Bom, vamos começar da primeira, né? Falar sobre torcida. Acho que esse é um tema que a gente particularmente aqui gosta muito de conversar. Quando a gente decidiu implantar o time do Brasil, e a gente começou a buscar onde fazer esse time, como fazer, o pensamento sempre foi de longo prazo. Então, a partir do momento que a gente decidiu que ia montar o time no estado de São Paulo, por várias questões, que vão desde o fato de ser o principal estado para bebidas, né, o estado mais importante em termos de consumo, e até qualificação, por exemplo, da liga ou das categorias de base, a gente tinha o desafio de escolher uma cidade que fosse apropriada para o projeto. E aí, quando você pensa no longo prazo, você pensa assim, pô, mas o que eu quero ser lá na frente, né? Eu gostaria de ser um grande time brasileiro daqui a 50 anos, ou daqui a 30 anos, ou daqui a 40 anos. E a gente entendeu que, se esse era o objetivo final, a gente teria que estar numa cidade que fosse uma cidade grande, uma cidade que desse amparo para isso. Mas a partir do momento que você escolhe uma cidade grande, que é o nosso caso, a gente está fixado em Campinas, né? Você entra numa concorrência que, num primeiro momento, é até desleal, né? Imagine um clube como o nosso, que chega num ambiente onde você tem Guarani e Ponte Preta, que são dois dos clubes mais antigos do estado de São Paulo e do Brasil. Inclusive um deles campeão brasileiro, né? Um desses campeão brasileiro. Aliás, o único time do interior do Brasil a ser campeão brasileiro. O Guarani. Então, e assim, com passados muito ricos, né? Se não com títulos, pelo menos com atletas, né? Riquíssimos. Então, e de extrema rivalidade, um ambiente extremamente hostil também nesse sentido. Mas a opção por Campinas se deu por questões, como eu disse antes, por questões logísticas, enfim. A gente não tem dúvida nenhuma de que foi uma escolha acertada. Agora, quando a gente fala de torcida, a gente está falando de uma concorrência que, no primeiro momento, é completamente desleal. Concorrer com Ponte Preta e Guarani. E esse é um desafio que a gente vai enfrentar e vai enfrentar por muitos anos. Dos estudos que a gente fez, ou das pesquisas que a gente pôde acompanhar, e analisando o futebol brasileiro nos últimos 30 anos, fica muito claro que tem dois aspectos que trazem torcida. E aí eu posso citar os exemplos de Santos, de São Paulo e de outros clubes que tiveram movimentações de torcida interessantes. Esses dois aspectos são performance, ou seja, títulos e ídolos. Então, por mais esforços que a gente possa ter nesse primeiro momento, eu acho muito difícil a gente conseguir ter uma torcida num nível de um clube que já está bem estabelecido em menos de 15, 20 anos. Acho que isso é muito pouco provável. Até porque os exemplos que a gente fez aqui em São Paulo, de clubes pequenos que chegaram a ter performance, como foi o caso do Bragantino ou do São Caetano, a falta de consistência dessa performance fez com que os simpatizantes rapidamente sumissem ou deixassem de acompanhar o clube. Então, eu acredito que esse processo é um processo de longo prazo, provavelmente eu não vou ver, mas o Red Bull com certeza um dia vai ter uma torcida mais forte e isso vai depender da performance do time. O que é uma torcida mais forte? Qual é o patamar, o parâmetro que vocês têm mais ou menos em vista? Na verdade, eu queria tocar em dois assuntos antes até da gente falar de parâmetros. Um primeiro ponto, o que a gente tem feito hoje, a nossa média de público hoje ela é menor do que 1.000 pessoas no estádio. O que a gente tem feito hoje é oferecer para essas pessoas alguma coisa diferente e alguma coisa legal. Então, nossa preocupação é que vá 5 pessoas, que vá 10 mil, que a gente possa oferecer alguma coisa minimamente mais aceitável. E é verdade que a gente geralmente atua em arenas que não são arenas das mais modernas do mundo. Então, a gente tem que fazer algumas adaptações para poder receber as pessoas adequadamente. É curioso que essa... Desculpa, você quer completar?
Não, é que uma outra questão é que eu acho que o problema da torcida, é claro que nós, por sermos um time novo, um time que está num ambiente que é difícil, nós temos até talvez mais dificuldades que outros times, mas eu acho que o problema da torcida está muito ligado ao ambiente como um todo. As nossas médias de público no Brasil são ridículas, vocês sabem muito bem disso. E se a gente vier aqui para o nosso microcosmo aqui do Red Bull, eu estou aqui com 1.000 pessoas achando que é muito ruim, mas Guarani tem 2.500 e Ponte Preta 3.500. Só lembrando, Rodolfo, que a média do campeonato estadual do Rio de Janeiro não ficou muito distante disso aí não, né? Vergonhosamente. Mais do que isso, não. E aí, quer dizer, volta ao que você falou, temos que oferecer algo bacana. O que é algo bacana? O problema é endêmico, né? Não é um problema simples, né? É um problema endêmico do país inteiro. O que é algo bacana? Primeira coisa, eu acho que a gente tem que bater muito nas questões estruturais. As novas arenas resolvem isso parcialmente, mas a gente tem um problema hoje muito sério que se chama polícia. A gente tem hoje uma forma de tratamento onde você trata todo mundo como bandido. E se você trata todo mundo como bandido, normalmente vão ser esses caras que vão querer ter acesso a esse produto. Eu sempre cito um exemplo que eu passei por isso, eu estava numa semifinal de Libertadores no Morumbi e tinha um casal amigo meu que estava vindo junto com a gente que ia chegar um pouco mais tarde. E eu passei pela polícia e fiquei na rampa do Morumbi esperando eles, porque eu estava com os ingressos deles. E aí naquele momento estava num lugar que era completamente vazio, não estava atrapalhando ninguém. Veio um policial e falou: você não pode ficar aqui. Não, mas eu estou esperando um casal amigo meu que está chegando com os ingressos dele. Você me preocupar com o seu problema no trabalho. E aí eu fiquei imaginando o seguinte: se eu estivesse num restaurante ou, sei lá, né, num barzinho, e me falassem isso, eu nunca mais pisava lá. E aí a gente acaba usando essa paixão que o brasileiro tem pelo futebol para maltratar o cara, né? Então, eu acho que antes da gente falar do bacana, a gente tem que fazer o básico. Tem que melhorar muito a qualidade do serviço, né? Melhorar muito a qualidade do serviço. Mas você estava falando da questão da construção da marca junto à torcida. E eu estava lembrando aqui que o vôlei conseguiu isso nos anos 80, né? Com o próprio time da Atlântica Boa Vista no Rio de Janeiro, depois Bradesco, Atlântica, e em São Paulo a Pirelli, né, de alguma maneira, tinham torcedores que torciam para marcas comerciais, né, o que é absolutamente razoável da gente tentar replicar aí no futebol, que afinal de contas é a maior paixão, né, o esporte de maior paixão do brasileiro. E você apontou também a questão do ídolo, né, além da torcida, a questão do ídolo, né? E aí eu queria perguntar a você, né, já que o jogador ele é muito importante, como você falou, e aí como dono de um clube, o administrador de um clube, quais são os principais fatores, né, que são levados em conta aí na hora de contratar um jogador? Quer dizer, é só o rendimento dentro de campo, né, que a gente sabe que é importante, você já falou, mas também tem a questão dele ser um embaixador da marca e trabalhar isso nas redes sociais, trabalhar, enfim, a imagem do jogador como um promotor daquela marca. Aquele bom garoto propaganda também faz uma diferença? Excelente pergunta. A gente tem dentro do grupo alguns exemplos dos dois lados, né? Basicamente o que a gente acredita é no drive técnico, né? Então a questão técnica sempre vai ter preponderância. É óbvio que se eu conseguir encontrar um jogador disposto a jogar no Red Bull, que tem uma imagem sensacional e que seja tecnicamente adequado, pelo amor de Deus, é o cenário perfeito, né? Um dos exemplos que a gente tem dentro do grupo é o Thierry Henry em Nova York. Ele fez com que o time de Nova York entrasse no mapa do futebol do mundo. E até hoje, quando a gente faz pesquisas relacionadas ao número de contatos, de reportagens, até de media outcome mesmo, do time de Nova York, o Thierry Henry aparece de uma maneira muito forte. Agora, chega um momento em que a entrega técnica não segue o mesmo patamar. E no final das contas, o que importa é a entrega técnica. Então, achar a adequação dos dois pontos é que é o mais difícil. Óbvio que se você conseguir, seria sensacional. A gente teve um exemplo durante a Copa do Mundo do Podolski, que foi uma sensação fora de campo, né? Mais até do que dentro de campo, até porque ele não teve tantas oportunidades assim, mas fez um enorme sucesso nas redes sociais, vestiu a camisa do Flamengo, né? Você contrataria o Podolski para o Red Bull? Não. Por quê? Tecnicamente não está adequado.
Eu acho que aí a gente parte por uma outra questão. Foge um pouquinho do marketing, mas eu acho importante também pontuar. A gente aqui no Red Bull resolveu ter uma linha de trabalho muito clara. E aí um dia a gente parou aqui, depois de um campeonato paulista, se eu não me engano, de 2011 para 2012, e falamos, bom, beleza, a gente já tem alguns traços de filosofia que a gente acredita, mas acho que está na hora da gente deixar tudo muito claro para dentro e para fora, né? Principalmente para dentro. E aí nós desenhamos o que a gente considera a nossa filosofia, ou seja, o jeito de jogar, o que a gente quer, que tipo de atleta que a gente está buscando, o perfil dentro do campo, fora do campo, qual que é o perfil do técnico dentro do campo, fora do campo, e é em cima disso que a gente contrata. E eu te diria que hoje, independentemente do nível que o Podolski eventualmente poderia entregar, ele não encaixaria no time do jeito que a gente joga. A gente não joga, por exemplo, com uma pessoa de referência na frente, então acho que não seria adequado. Eu lembro que a gente está conversando essa semana no Negócio Esporte com o Rodolfo Kussarev, presidente do Red Bull Brasil, um clube de futebol, e tentando entender um pouquinho, né, esse tema que a gente está levantando hoje aqui, que é o Meu Time Futebol Clube. Você falou um pouquinho dessa construção aí da torcida, né? E eu imagino que a torcida do Red Bull tenha um perfil talvez um pouco mais jovem. E quando a gente fala de jovem, a gente fala de redes sociais, e eu queria falar um pouquinho desse movimento aí, né? O Facebook da equipe de esportes da Red Bull Brasil tem mais de 210 mil curtidas, né? Um número bastante alto para um clube da segunda divisão, né? do Campeonato Paulista, né? Essa marca, o fato da marca Red Bull ser uma marca internacionalmente conhecida, isso ajuda na reputação do clube, e isso também pode ser uma forma de atrair novos torcedores, e principalmente o torcedor mais jovem? Com certeza. Aliás, você tocou num ponto muito bom. A nossa média de público no estádio hoje, ela, se eu não me engano, é a 38ª do estado de São Paulo. E em termos de Facebook, a gente é quinto colocado. Ou seja, depois dos 4 grandes, nós somos o primeiro time. E em termos nacionais, a gente está entre os top 20 do Brasil, sem disputar nenhuma divisão nacional. Então, sim, o fato dos valores da marca, da juventude, essas coisas todas, elas contribuem muito para a gente ter uma influência grande, principalmente junto ao jovem. O que a gente está tentando fazer hoje, acho que esse é um desafio de comunicação que a gente tem muito forte, é tentar comunicar de maneira clara qual que é ou quais são as nossas causas, né? Ou seja, quando a gente fundou o time lá atrás, em 2006, que a gente começou a conversar, a ideia era, vamos tentar fazer alguma coisa que possa ajudar a mudar o futebol brasileiro. E esse vai ser sempre o nosso desejo. Então, todas as posturas que a gente tenta ter no campo do profissionalismo, da seriedade, da ética, são voltadas para esse sentido. Rodolfo, falando um pouquinho também desse relacionamento, né, com outras marcas, né, que está aí no cardápio de decisões que vocês têm como executivos, né? Como é que é administrar, né, esse coquetel de marcas que fazem parte de um clube de futebol, de uma rotina, desde de marcas de material esportivo até patrocinadores específicos de jogadores, né? Como é que é administrar muitas vezes o que pode ser uma bola dividida? Eu acho difícil isso, porque como a Red Bull já teve outras iniciativas em outros eventos antes do futebol, são questões que já foram deixadas para trás. Por exemplo, a Red Bull tem uma de suas plataformas, o X-Fighters, né? Que é aquela competição de motos, de assaltar e fazer acrobacias e tal. E o ano passado quem ganhou foi um piloto patrocinado pela Monster, que é a principal concorrente da Red Bull nos Estados Unidos. Então, eu acho que isso já passou pra gente. Então, eu não tenho, pelo menos até agora aqui no futebol do Brasil, a gente não viveu esse tipo de problema. Você acha que é uma questão já de amadurecimento? Eu acho que sim. E de posicionamento da marca no mercado, inclusive global? Com certeza, você matou, é isso aí. Maravilha, a gente está conversando essa semana aqui no Negócio Esporte com o presidente do Clube de Futebol Red Bull Brasil, o Rodolfo Kussarev. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, no nosso último bloco, continuando esse bate-papo aqui sobre o Meu Time Futebol Clube, né? Falando um pouquinho sobre talvez um desejo de parte dos torcedores brasileiros de enxergar quem é o dono do seu time. A gente volta já logo depois do intervalo aqui na Bradesco Esportes FM.
Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM. O Negócio é Esporte. De volta pela Bradesco Esportes FM, esse é o Negócio Esporte. Eu lembro que você pode ouvir essa entrevista na íntegra. A gente está conversando hoje com o presidente do Clube de Futebol Red Bull Brasil, Rodolfo Kosarev. Você pode ouvir essa entrevista novamente acessando o nosso site www.onegocioesporte.com.br. Pode também seguir o nosso perfil no Twitter. Anote aí o nosso perfil, é o @onegocioesporte, @onegocioesporte. E também pode curtir a nossa fanpage no Facebook. E vamos retomar então nosso bate-papo aqui com o Rodolfo Kosarev, presidente do Red Bull Futebol, Red Bull Brasil Futebol. Carol, pode fazer a próxima pergunta. Eu queria saber do Rodolfo uma curiosidade, né? Você se imaginava presidente de um clube de futebol? Como é que foi essa trajetória? Porque diferentemente da maior parte, né, dos presidentes, né, você representa um executivo, né, de carreira, né? Então se distingue, né, da maior parte dos outros dirigentes. Como é que foi essa trajetória e se essa diferença é sentida na tua rotina? Minha formação básica é marketing, é propaganda, depois eu fiz pós-graduação em marketing e comunicação. Sempre fui um apaixonado por futebol. Quando eu vi que eu não tinha talento para jogar, eu vi que se eu quisesse alguma coisa tinha que ser fora do campo. E comecei a ser um pesquisador desse negócio. Década de 90 eu virei consultor da revista Placar e, além de ter feito algumas publicações lá, acabei escrevendo livros e acabei me interessando ainda mais pelo tema. Minha graduação, uma vez que você está num país que não tem nenhum curso, né, dentro dessa área, foi quando eu, junto com 2 amigos, a gente fundou uma empresa de marketing esportivo e de consultoria esportiva. E aí, de 99 até mais ou menos 2004, eu tive a oportunidade de trabalhar com mais de 20 clubes. Aqui de São Paulo, de Minas, do Paraná, até do Rio de Janeiro. E esse período foi o período em que eu entendi como é que a coisa funcionava, tanto em termos de federação, de clubes e tudo. Entendi tanto que no final de 2004 nossa empresa faliu, porque ninguém pagava a gente, e eu falei para mim mesmo que eu nunca mais ia trabalhar com futebol. Na sequência disso, eu voltei para o mercado de publicidade, trabalhando com promoção de vendas de eventos. E quando eu vi, 2 anos depois, a gente estava de novo trabalhando junto com a Federação Paulista, fazendo livros, fazendo eventos, e a coisa toda voltou. O projeto do Red Bull foi o que fez me voltar a ter um pouco de credibilidade nesse negócio, de credibilidade assim, de eu crer no negócio. E quando a Red Bull resolveu entrar no futebol, eu vi que era uma possibilidade de trabalhar num ambiente que é complicado, mas com uma estrutura que seria mais transparente e mais profissional. Pois é, apesar desse avanço e dessa investida aí no profissionalismo, a gente sabe, como você acabou de observar, o ambiente nem sempre, ou ainda está longe do ideal em vários aspectos, né? Quando é que, assim, objetivamente, Rodolfo, quando é que é a caso em que você tem que tapar o nariz nesse ambiente? Minha avó dizia que você pode andar pela lama e não se sujar, né? Eu acho que o futebol brasileiro, eu estou no futebol há alguns anos, como eu falei, e acho que tem melhorado muito. Então, das coisas que a gente via na década de 90 para hoje, a gente já evoluiu. É claro que a evolução poderia ser mais rápida, mas já evoluiu. Eu volto para aquele tema que a gente discutiu no primeiro bloco. Eu acho que a questão é que o futebol tem um ambiente que é politicamente muito contaminado. E é um ambiente que parece muito com a política do nosso país. Às vezes até um reflexo. Então, eu acho que o que deveria acabar é isso. Todo e qualquer problema que eventualmente a gente tenha no futebol é muito ligado a isso. Então, se a gente tivesse uma gestão mais técnica, muito dos nossos problemas hoje estariam resolvidos. Rodolfo, a gente tinha aí a Copa do Mundo, pelo menos, como um grande divisor de águas, pelo menos antes da Copa, né? Tinha até aquela brincadeira, né? Imagina na Copa, né? A Copa aconteceu, passou aí e nem tivemos tantos problemas assim, mas alguns outros problemas continuam e estão por aí, né? Então, mas a Copa do Mundo era um divisor de águas, né? Você, rapidamente, sente saudades
daqueles estádios da Copa do Mundo? A pergunta é a seguinte, na verdade, porque essa semana eu estava conversando com um aluno na faculdade, né, na Universidade de Tasso de Sá, no Rio de Janeiro, e um aluno falou para mim assim: Sérgio, parece que os estádios da Copa do Mundo ficaram pelo meio do caminho, quer dizer, eles estão meio pelados, né? Quer dizer, aquilo que a gente vê, a ativação de marcas que a gente vê no futebol e em outros esportes, né, nos Estados Unidos e na Europa, e que ainda não chegou fortemente aqui, parece que ficaram ali, né, essas ativações, essas iniciativas ficaram lá pela Copa do Mundo. E aí, por isso eu fiz essa pergunta: você tem saudade dos estádios da Copa do Mundo ou não mudou tanto assim? Acho que todo mundo tem, né? Agora, a gente tem que lembrar que algumas coisas durante a Copa do Mundo foram diferentes do que são no dia a dia. E eu já dei um exemplo aqui que a gente já conversou, que é a questão da polícia, né? Se você tem um tratamento ruim no momento que você chega para um evento, já começa tudo errado, né? Eu tive a oportunidade de ter um business de camarotes corporativos em estádios de futebol, na empresa que eu trabalhava há uns anos atrás. E era um sucesso. E ele era um sucesso porque ele resolvia todos os problemas do estádio. A gente estava no mesmo local, vendo o mesmo jogo, mas estava todo mundo se divertindo. Mas por quê? Você tinha facilidade de acesso ao ingresso. Você tinha uma cadeira que era sensacional para você sentar. Você tinha televisão para poder ficar assistindo os replays. Você tinha um catering super gostoso. Você tinha transporte para chegar no estádio e você tinha segurança. Então aqui eu dei 6 pontos que hoje no futebol brasileiro são carentes e que dificilmente a gente avança, principalmente na estrutura que a gente tem hoje. E que na Copa do Mundo não existia, né? Eram problemas que não existiam. Acho a saudade existe, claro, mas também existe o desejo de que a gente possa ver concretizado pelo menos parte disso no nosso futebol aqui normal do dia a dia. Porque senão a gente vai ter problemas para sempre, né? Uma das questões que eu acho que foi muito importante da Copa do Mundo, e é uma das questões que a gente bate muito aqui na Federação Paulista, é que tem um ponto básico que também é a qualidade do que você tem tecnicamente, ou seja, a qualidade do gramado, por exemplo. Se você tem um gramado ruim, a chance de você ter um espetáculo ruim aumenta, e a chance de você ter uma experiência ruim para quem está vindo assistir aumenta também. E acho que tem um outro ponto, que eu sei que é meio chato da gente dizer, porque a gente é brasileiro, mas o brasileiro, eu costumo brincar com isso, mas acaba sendo uma verdade. O brasileiro não gosta de futebol, né? O brasileiro gosta de torcer. É diferente, né? Quem gosta de futebol é argentino, inglês, o cara vai em todos os jogos a temporada inteira. A gente não, né? A gente só vai quando o time está indo bem. E o fato de você ter um ambiente que permita que seu time jogue melhor também ajudaria muito nesse processo. Muito bem, e que experiência, Rodolfo, quer dizer, que lições você pode trazer para cá dessas iniciativas da Red Bull, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, em relação não só ao time propriamente dito, mas em relação ao ambiente de negócios, em relação à exploração de estádio, ativação de marca? Que lições, que exemplos você acha importantes para trazer dessas experiências lá fora da Red Bull aqui para o nosso mercado? Tem algumas questões que eu acho que são muito culturais e também tem as questões de perfil socioeconômico dos países que são muito distintas, né? Na Áustria, por exemplo, as pessoas costumam chegar no estádio por volta da 1 hora. Cerca de 30% a 40% do estádio você tem direito de comprar um ticket que está ligado já à alimentação. Então tem gente que chega a 1 hora, que almoça no estádio, assiste o jogo às 3, eventualmente vê uma corrida de Fórmula 1 enquanto isso. Assiste o jogo, acabou o jogo, o cara volta para o local onde ele pode comer, seja no restaurante, seja na área VIP, seja nos restaurantes mais convencionais que tem para o público das arquibancadas, e ainda pode passar, vai o happy hour dele lá. É normal lá em Salzburg o cara chegar a 1 hora no estádio e sair às 7. Ou seja, é um programa de fim de semana mesmo. Do que eu vi nos Estados Unidos, e aí experiências de ver outros esportes também, eu acho que é o posicionamento do produto para a família. Você vai assistir um jogo de beisebol nos Estados Unidos, você vê que é uma coisa que em alguns momentos chega até ingênuo, e o esporte, ou o que você está vendo de atividade esportiva, fica até em segundo plano. A gente diz que o beisebol não é propriamente esporte, é um piquenique, né? Exatamente, mas é uma coisa super prazerosa, e os caras adoram, tem 3 jogos na sequência, 4 em sexta, 60 mil pessoas nos 3 jogos, né? Quando a gente volta aqui para o nosso país, eu vou dar apenas alguns exemplos dessa nossa experiência curta aqui no futebol de 7 anos,
Eu já tive casos, por exemplo, de um casal não poder entrar com a mamadeira no campo, porque a polícia falou que podia ser uma arma. Então, se a gente trata as pessoas dessa maneira, que tipo de gente que você está atraindo para o seu esporte, ou que tipo de gente você quer que entre nesse esporte. Então, está tudo errado, né? A gente parte de um básico. Então, o que a gente tem feito aqui hoje é brigar pelo básico. Acho que a gente não tem a menor condição de trazer as coisas que tem lá fora ainda. A gente tem que trabalhar no básico, que é tentar dar mínimas condições melhores para a pessoa chegar no estádio, para depois pensar em melhorar e trazer as atrações que a gente tem lá fora. Bem, a gente está chegando ao final, quase ao final do nosso programa, e eu queria perguntar ao Rodolfo Kossarev, nosso convidado de hoje aqui no Negócio Esporte, ele que é o presidente do Clube de Futebol Red Bull Brasil. Queria perguntar então, Rodolfo, dentro e fora de campo, quais são os projetos aí, as metas do Red Bull Brasil para os próximos anos? Bom, a primeira meta nossa era chegar na primeira divisão de São Paulo. Então, graças a Deus chegamos. Nossa meta esportiva hoje é chegar na primeira divisão do Brasil. Então, nos próximos anos o desafio vai ser esse. Quantos anos você acha que você botou aí como meta? A gente fez um planejamento até 2020, considerando maus e bons cenários, né? Hoje a gente tem um problema sério, porque eu sou um clube filiado à CBF e eu sou proibido de disputar o Campeonato Brasileiro, né? Porque o Campeonato Brasileiro atinge apenas 100 dos 700 clubes profissionais que tem no Brasil, né? Eu acho que a primeira movimentação é essa, tentar entrar no sistema. Aliás, vocês devem imaginar como é louco eu tentar explicar para os nossos acionistas ou para o proprietário da Red Bull lá na Áustria como é que funciona o sistema de futebol do Brasil, né? Explicar para eles que tem 2 sistemas de ligas que trabalham concomitantemente e que não se falam. E explicar para eles que a gente chegou na primeira divisão de São Paulo e a primeira divisão de São Paulo não é a quinta do Brasil. Então, imagine o grau de complexidade e desafio que a gente tem aqui. A primeira meta. Haja PowerPoint e planilha de Excel, e nem assim dá para explicar, né? Não, eu diria que haja lábia. Haja lábia. Por exemplo, agora, a nossa apresentação de business plan é na segunda-feira, agora na aula. A gente estava criando aqui um chart para explicar como é que a gente chega na Série D. Porque para chegar na Série D do brasileiro, o estado de São Paulo hoje tem 2 vagas. E aí, de novo, né, vamos voltar para a questão política, porque eu tenho que falar. O Amapá tem 4 times profissionais e tem 1 vaga. São Paulo tem 104 times profissionais e tem 2 vagas. Né? Isso é um absurdo. Né? Mas voltando. Então eu preciso explicar para eles como é que eu chego numa dessas 2 vagas. E eu não sei nem se vocês conhecem como é que é o sistema aqui, mas o sistema aqui é por classificação. Ou seja, dos 20 times que disputam o Campeonato Paulista, 10 deles já estão no sistema nacional. Já disputam Série A, B, C ou D. Então eu vou disputar com os outros 10 2 vagas. Aí os caras falam, bom, você tem que chegar em terceiro? Eu falo, não, se eu chegar em terceiro talvez eu não vá, porque os 2 primeiros podem ser, mas eu posso chegar em 10º e 20º. Então aí você acaba desistindo de explicar, né? Realmente, aí não tem nem lábia, nem PowerPoint, nem nada. A gente está chegando quase ao fim aqui do nosso papo, mas eu queria só que vocês explicassem aí uma diferença. A gente falou aqui sobre clubes que têm um dono, nesse caso é uma empresa, né, a Red Bull, e você é o presidente, ou seja, é o executivo que cuida dessa gestão, né? Queria que você rapidamente, objetivamente, explicasse a diferença entre esse tipo de modelo e um outro modelo também, pelo qual o clube tem um dono, mas não é propriamente uma empresa, normalmente um magnata, né? Como o caso do Chelsea, como o caso do Manchester City. Quais são as principais diferenças e o que você acha que é mais positivo nesse tipo de modelo? No nosso caso especificamente, a principal diferença é que eu sou presidente e não sou dono, né? Acho que é muito simples. Ou seja, eu respondo para um board e no caso, como a gente está aqui no Brasil, é uma multinacional, além de responder para o board na Áustria, eu respondo também para a operação da América Latina. Então, a minha autonomia está intimamente ligada ao relacionamento que eu tenho com esses 2 organismos. Então, eu não tenho aqui autonomia para fazer o que eu quero, pelo contrário, eu tenho que seguir uma série de diretrizes. E acho que no caso que você citou, a coisa é bem diferente, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que investe pessoalmente, né? Então acho que são ambientes completamente distintos. Muito bem, o nosso convidado dessa semana no Negócio Esporte é o Rodolfo Kossarev, presidente do Clube de Futebol Red Bull Brasil. E agora está na hora da gente chegar aqui no instante final do nosso programa com o Rodolfo Kossarev. Está na hora do nosso... Apito Final.
E no nosso apito final, então, com o presidente do Clube de Futebol Red Bull Brasil, Rodolfo Cossarev, eu começo perguntando a você, Rodolfo, sobre uma jogada de mestre. Eu acho que a gente tem muitos exemplos bons, mas eu citaria uma jogada de mestre antiga que é Palmeiras-Parmalat. Acho que foi uma parceria que envolveu o marketing pela primeira vez aqui no Brasil, deu um sucesso em campo sensacional e um sucesso fora do campo da empresa também muito bom. E lembrada sempre até hoje aí, como em muitas oportunidades. Emblemática, né? Rodolfo, uma bola fora. 7-1. Essa é mole, né? Esse 7-1 vai ficar na cabeça de muita gente, martelando aí por muito tempo, apesar de ter sido, né, em contraponto aí, uma excelente, fora do campo também, né, jogada de marketing da seleção da Alemanha. Uma zebra, Rodolfo. O Red Bull ser campeão paulista ano que vem. Muito bem, e pra gente fechar, uma aposta. Ver o futebol brasileiro caminhar para um novo momento. Acho que essa é a minha aposta e acho que é possível. É o que esperamos também. É, aqui. a nossa torcida, claro. Muito bem, muito obrigado aí então a participação essa semana aqui no Negócio Esporte do presidente do Clube de Futebol Red Bull Brasil, o Rodolfo Cossarev. Rodolfo, muito obrigado aqui pela sua participação no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Abraço, Rodolfo. Eu que agradeço, Sérgio, Caralta, e o Red Bull Brasil está de portas abertas e parabéns pela iniciativa, continuem sempre com esse programa que é fantástico. Muito bem, depois desse nosso bate-papo com o presidente do Red Bull Brasil, Rodolfo Cossarev, chegou a hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E a caixinha de surpresas de hoje lembra um comercial deste ano, da Sadia, no qual o ex-técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, e o assistente Murtosa decidem aonde vão colocar os móveis da casa. Mas, como no assunto do nosso programa de hoje, o Filipão mostra na propaganda quem é o dono, afinal de contas, quem manda, com o tema Aqui Mando Eu. Vamos ouvir. Oi, pessoal, bom? Oi. Bora? Bom, gente, eu quero a TV isolada na frente, sofá fixo atrás, a lavadora entrando pela lateral e cruzando na área. Posso dar uma sugestão? Aqui mando eu. Promoção Sadia Joga Pra Mim. Compre uma Quali mais qualquer produto Sadia, cadastre o cupom fiscal e concorra a camisas da seleção, uma cozinha por semana, R$1 milhão e um ônibus da seleção recheado de prêmios. Cadastre o cupom e participe. Que quem manda sou eu. Batizada de Joga Pra Mim, que fez sucesso durante a Copa do Mundo desse ano, a campanha criada pela agência FNASCA para a Sadia foi apenas uma das 8 marcas que o técnico da seleção estrelou como garoto propaganda de comerciais durante o Mundial. Você pode ouvir e ver essa e outras peças publicitárias garimpadas aqui pelo nosso programa acessando a nossa página www.onegocioesporte.com.br. E assim a gente termina mais um Negócio Esporte que teve produção e edição de João Mércio. Até o próximo domingo, um grande abraço. E a gente está de volta na próxima semana, sempre aos domingos, às 9 da noite, depois do futebol, e também com a reprise aos sábados, às 9 da manhã. Até uma próxima, então, com mais um encontro aqui no Negócio Esporte. Até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.